Oi, oi, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar aqui no vídeo um pouco sobre a Revolução Cultural, tá? Que aconteceu na China. Ela começou no ano de 1936, aí, na década de 20, tá? E é muito interessante falar sobre esse assunto porque muita gente desconhece o que aconteceu, muita gente não sabe o que foi essa Revolução Cultural. Eu vou tentar explicar brevemente aqui no vídeo. A China é um país comunista, e é um país que sempre foi um país muito estadista, muito fechado, né? E com a vinda do. Primeiro houve a Revolução Chinesa, né, a Revolução Comunista, bem antes da Revolução Cultural, e aí com, enfim, a sociedade socialista, comunista já instalada dentro da China, e com o surgimento do Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung, que foi o presidente da China, inclusive presidente do Partido Comunista Chinês, ele que liderou essa Revolução Cultural, que foi basicamente mudar a cultura da China para o comunismo. Então, em outras palavras, foi uma manipulação feita na cultura. Foi uma. O nome já diz, Revolução Cultural. A cultura da China, assim, o negócio foi tão forte que mudou a cultura da China. Então, as pessoas que começaram a nascer do ano de 66 até, enfim, o ano de 86, que foi quando acabou a Revolução, durou 20 anos praticamente. Essa década de 20 anos, esses jovens de 20 anos, eles já nasceram já mergulhados dentro dessa revolução. Então a cultura foi mudada, tá? Uh, Basicamente, o Mao Tse-tung ele começou a perseguir todas as pessoas que desapoiavam do governo comunista e das ideias do comunismo, e ele também houve também uma briga interna dentro do comunismo. Então, por isso que houve aí tem né, várias esferas, stalinista, leninista, e aí teve também a esfera maoísta, né, maoísta, não sei como se fala, porque é como se você pegasse ideais do comunismo, escrito por Karl Marx, e fizesse mudasse um pouco esses ideais, e aí você acaba colocando um pouco da sua vontade individual dentro dessa teoria. E aí por isso o nome stalinista, que foi o Stalin na União Soviética, leninista, que foi também acho aí na Rússia, antes da União, enfim, e aí ficou conhecido também como maoísta, né? Basicamente, eles começaram a fazer uma série de mudanças na cultura da China, na educação. Então, os professores tinham que falar o que eles queriam, né? Os intelectuais tinham que apoiar o governo, não havia intelectuais que desapoiavam, porque eles eram perseguidos e mortos, tá? Os jovens também tinham que seguir as regras da ideologia chinesa, na época do governo, do Partido Comunista Chinês, né? E basicamente não tinha para onde se fugir. Porque foi basicamente o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, com a vitória do Ocidente, com a vitória do capitalismo, a China ela praticamente se fechou. Então, muito da Revolução Cultural é explicado também pela vitória e pela derrota do comunismo, né? Então, assim, pelo comunismo eu digo, pelas ideologias que faziam parte do comunismo, e assim, foi uma forma da China conter o capitalismo dentro dela, entende? Então eles começaram a demonizar o capitalismo, eles começaram a colocar na cabeça dos estudantes que o capitalismo era ruim, e era pelo capitalismo que a China estava daquele jeito, que o mundo estava daquele jeito. É, é, enfim, é interessante que isso acontece até na Venezuela hoje, né? O governo da Venezuela culpa os Estados Unidos pela Venezuela estar daquele jeito. Então, foi basicamente eles demonizaram começaram a demonizar o capitalismo, começaram a não deixar que as ideias americanas, as ideias do Ocidente chegassem na China e fecharam a China, fecharam a cultura da China. As pessoas da China não tinham acesso ao que acontecia no Ocidente. Então todo mundo cresceu numa bolha, numa caixinha fechada. Foi basicamente isso, né? E só que assim, com violência. Para a gente ter um pouco, para poder falar de uma forma mais fácil, o que aconteceu na Revolução Cultural foi um pouco das ideias do Antônio Gramsci, que foi um intelectual marxista italiano, né? Então, o que ele falava? Não adianta você fazer greve, não adianta você fazer uma revolta. O que adianta é você mexer na essência da educação. Então, assim, mexam nas faculdades, mexam nos livros, mexam na mídia, porque vai chegar uma hora, a longo prazo, a médio e longo prazo, você conseguirá mexer no intelecto, na mente, no imaginário das pessoas. O Antônio Gramsci explicava isso. E os comunistas da China, nesta época, seguiram essa ideologia do Gramsci, né? Então, enfim, isso aconteceu também no Brasil, tá? Mas aí já é outro vídeo. Basicamente, o que aconteceu na China nessa época, a China, enfim, é como se fosse a ditadura militar aqui no Brasil, né? Só que é o contrário.
Então, assim, aqui a gente denunciava, a gente não, né? Eu não, mas assim, algumas pessoas denunciavam pessoas que estavam se aliando ao comunismo para os militares. E lá na China era ao contrário. Os comunistas denunciavam as pessoas que tinham ideais contras, que normalmente eram capitalistas, eram mais vindos do Ocidente. Então havia essa denúncia, tá? E para finalizar, a consequência da Revolução Cultural Chinesa, além de todas as mortes, tem relatos que houve aí, enfim, 5 milhões de mortes durante essa revolta, né? Enfim, tem uma série de números aí assustadores. A consequência foi um atraso para o governo chinês, porque a China, enfim, economicamente se atrasou. Mao Tse-tung atrasou a economia da China fazendo essa revolta, porém acabou deixando que as pessoas mais assim controladas. Até hoje o povo chinês é um pouco mais controlado, né? A gente teve aí recentemente não, mas na década de 70, 80 a revolta da paz celestial, né? Alguns estudantes começaram a se revoltar com tudo isso, com toda essa política comunista da China, esse controle chinês, essa vigilância, enfim. E aí houve toda uma revolta, onde o exército chinês matou uma série de estudantes, né? Então, até hoje, a população da China está querendo se livrar disso, mas não consegue, porque o aparato estatal é muito forte, né? O poder do Estado dentro da China é muito forte. Então, é como se você estivesse brigando com um monstro, né? E, enfim, eles têm uma série de espiões. É complicado explicar sobre a China, mas assim, basicamente a Revolução Cultural foi isso. Foi uma forma do governo mexer no imaginário das pessoas e criar uma identidade comunista, maoísta, né? Para que as pessoas não se aliassem ou não tivesse esse feeling, esse mesh com o capitalismo americano, né? Foi uma forma de eles se protegerem e deles também, enfim, terem um controle estatal muito forte. Foi basicamente isso e que gerou consequências horríveis para a China, né? Depois da morte do Mao Tse-tung, a Revolução Cultural se deu fim, e aí o presidente, né, o líder do Partido Comunista Chinês que assumiu, ele foi assim, mudando algumas coisas para que as pessoas também tivessem um pouco mais de disputa, de liberdade, de debate, mas ainda assim está muito longe de ser uma liberdade que a gente conhece como no Brasil, como na América, nos Estados Unidos, enfim, tá? A China ainda está muito longe disso, né? Mas basicamente foi isso. Obrigado.